paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de Jardim de Infância. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Esse canal que é bênção pura sem mistura. Glória a Deus por sua vida. Muito obrigada por estar conosco aqui mais uma semana. Aqui, professora Neia Santos, e é um privilégio estar com vocês. Como foi a aula passada? Foi bem? Foi legal? Deixa aqui nos comentários como foi, que eu quero saber. Você já deixou aí o seu like? Já se inscreveu no nosso canal se você ainda não é inscrito? Você que está chegando agora, considere se inscrever no nosso canal e ficar aqui com a gente fazendo parte desta família. Pois bem, essa semana estamos com a aula de número 10 e temos como tema dessa lição de número 10 do Jardim de Infância do terceiro trimestre de 2024, Papai do Céu salvou Pedro da prisão. Eita, professor, glória a Deus, vamos falar sobre Pedro. Que história boa, hein? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações e muito com as nossas crianças através desse tema. Mas, para iniciar o nosso planejamento, eu preciso perguntar a você. Você já está preparado? Você já orou? Já está com sua Bíblia, com sua revista, com seu caderninho de anotação? Ainda não? Meu Deus do céu, corre aí, se prepara, fica no jeito, porque nós já vamos começar. E para iniciar o planejamento da aula de hoje, você precisa ter em mente que os seus alunos precisam alcançar 2 objetivos. Primeiro objetivo: confiar em Deus em todos os momentos. Não é em alguns, em todos os momentos. Segundo objetivo: entender que o Senhor sempre envia socorro para nós. Então, tudo que você for fazer durante a sua aula, você precisa fazer frisando esses 2 entendimentos, para que os seus alunos possam sair daí da sua aula compreendendo que ele precisa confiar no Senhor, no nosso Deus em todos os momentos, e que eles precisam entender que Deus, ele sempre vai nos enviar o socorro. Então, estando com o pensamento alinhado aí com os objetivos da aula, vamos dar continuidade. Iniciando, vamos para a nossa sugestão do acolhimento. Você já sabe, professor, mas eu preciso reafirmar a você. É importante a forma como você acolhe, como você recebe os seus alunos. Esse primeiro contato com seus alunos. Já tem um dito popular aí que diz que a primeira impressão é a que fica. Você concorda com isso? Olha, para o acolhimento isso faz total sentido. Se você recebe os seus alunos bem, com alegria, com entusiasmo, com um sorriso no rosto, falando palavras de bênção, tenha certeza, você vai conquistar a mente do seu aluno. Dessa forma, ele vai prestar atenção no que você está ministrando na sua aula e o próprio Espírito Santo vai se encarregar de alcançar o coração do seu aluno. Então, você alcança a mente, fazendo com que eles prestem atenção na sua aula, e o Espírito Santo é quem vai tocar o coração dessas crianças para que eles possam guardar a palavra no coração. Então, vamos lá? Para esse momento do acolhimento, você vai receber os alunos, além de ser com muita alegria, abraçando cada aluno e colocando as mãos sobre sua cabeça e falando palavras de bênção, profetizando bênção sobre a vida de seu aluno. Então, coloque a mão sobre a cabeça da criança, faça um carinho e profetize bênção para ela. Peça também a Deus para que possa guardar, para que possa proteger e livrar de todo o mal, tá? Assim como as pessoas mais idosas, principalmente aquelas que são um pouco das décadas anteriores a nós, abençoam os filhos, abençoam as pessoas mais novas, impondo a mão na cabeça e profetizando palavra de bênção. Você vai fazer da mesma forma ao receber os seus alunos, tá bem? Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa sugestão. Na aula de hoje, nós vamos estar falando exatamente sobre oração. Então, para isso, nesse momento da oração de hoje, eu quero trazer aqui uma sugestão muito bacana para vocês, que é o conhecido hambúrguer da oração. Você já ouviu falar? Já teve contato? Não? Então vou explicar aqui para você ver como funciona. Você vai iniciar apresentando aos alunos o hambúrguer da oração. Maísa vai colocar aqui a imagem, tá? Um desenho de um hambúrguer e você vai colocar aí um cartaz bem bonito colocando hambúrguer da oração.
Por que hambúrguer? Porque é uma coisa do dia a dia dos alunos. E tudo que você contextualiza, tudo que você leva para o dia a dia dos alunos é muito mais fácil para eles gravarem, para eles pensarem. Pergunte para eles, quem aqui gosta de comer hambúrguer? Quem sabe como é que monta um hambúrguer? Você já fez hambúrguer em casa com seus pais? Então, vou lhe ensinar aqui agora um hambúrguer da oração. É claro que não é um hambúrguer de comer, mas é uma forma de falar com Deus. E aí você apresenta o cartaz e faz também a apresentação de algumas perguntas ilustradas para os seus alunos. O que é oração? Ouça deles. É claro que você já vem falando em outras aulas e eles já vão saber falar minimamente o que se trata de oração, mas ouça os seus alunos. Apresente também um outro cartaz com a pergunta: como orar? Maísa vai deixar aqui o modelinho, ó. Leve assim ilustrado para chamar a atenção dos seus alunos. Pergunte para eles também quando orar. Exatamente. Cada um desses você leva um cartaz. Em seguida, você conversa com eles sobre quais são as partes, o que é que precisa para formar um hambúrguer. E a mesma coisa você faz a referência aí com a oração. Na oração também nós temos partes. Nós temos aí algumas coisas que juntas vai formar a nossa oração, que é o nosso diálogo, que é a nossa conversa com o Papai do Céu. E aí vamos começar então a montar o nosso hambúrguer. A primeira parte para montar o hambúrguer, nós precisamos do quê? Do primeiro pedaço de pão, da primeira fatia de pão. Então vamos dizer que essa primeira fatia de pão, vamos deixar aqui o modelo, ó, para vocês terem noção. Então vamos colocar que a primeira fatia de pão vai ser o pão da adoração. Vamos iniciar adorando a Deus. Como é que nós adoramos a Deus? O que é que nós falamos que se torna uma adoração a Deus? E aí você deixa que eles respondam e você complementa a resposta dos seus alunos. Você pode imprimir esses cartazes, se você quiser, já assim prontinho, entra no nosso grupo de PDF e você pode adquirir por um valor muito acessível. Mas é muito acessível mesmo. Então entra aqui no nosso grupo de PDF e você vai poder estar adquirindo. Pois bem, mas você pode também confeccionar você mesmo. E você vai imprimir, pode ser na metade de uma folha de ofício, tá? Para utilizar menos folhas. E aí você vai imprimir, vai levar as partes e vai apresentando uma parte por vez, explicando os meninos, conversando com eles e aí montando um em cima do outro, como nós formamos um hambúrguer na vida real, um hambúrguer alimento, tá? Só que aí você vai explicando o passo a passo da oração. Então, primeira parte, o pão, que vai simbolizar a adoração. Segunda parte, o alface, ou a parte da salada, que vai simbolizar o louvor. Terceira parte, a carne do hambúrguer, a confissão. Próxima parte, o queijo, que vai ser a petição. Seguido do tomate, que você pode fazer referência à intercessão. E por último, a última fatia de pão, que vai fechar ali o hambúrguer, que vai simbolizar o agradecimento e ali o finalzinho da oração. Você gostou dessa sugestão? Achou bacana? Vai fazer com seus alunos? Deixa aqui nos comentários. Tudo isso é uma forma de você ensinar o seu aluno de uma forma que eles vão entender, porque você está contextualizando com aquilo que o seu aluno já é acostumado a praticar, a fazer. Então, se você está com papel e caneta aí, anota esse passo a passo para poder você desenvolver em sala de aula. Vou aqui deixar bem detalhado as perguntas e as referências para que você possa anotar aí rapidinho, tá bem? Então, você pode começar perguntando o que é oração, como orar, quando orar, a quem orar. E você pode também fazer as partes do hambúrguer, fazendo referência à adoração, adorar a Deus pelo que Ele é, falando que Deus é poderoso, que Deus é criador, mostrando o seu amor, o seu respeito por Deus. Depois, louvor, outra parte aí do hambúrguer, louvar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, louvar a Deus pela chuva, pelo sol, pelo ar, pelo calor, pelo frio, pelo alimento. Confissão,
contar para Deus o que você fez de errado, aquilo que você sente que entristeceu a Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Lembre de falar com as crianças que quando for uma oração em conjunto, uma oração em voz alta, uma oração ali em círculo, todo mundo orando junto, não é necessário ele falar em voz alta aquilo que ele fez e que ele considera que desagradou a Deus. Nessa confissão de pecados, tá? Não é o caso de fazer em público. Ele pode falar depois com Deus no individual e no secreto. A petição, ele pode orar pedindo pelo que ele está necessitando, por orientação, para que Deus ajude na tomada de decisões, para que Deus ajude ele a mudar em alguma coisa que ele precisa mudar. Então, esse é o momento aí de petição. E depois, intercessão. Intercessão, ele vai orar pedindo a Deus por familiares, por amigos, por crianças que eles não conhecem, mas que eles imaginam que possam estar em situação de dificuldade, pelo mundo, pelo Brasil, pela cidade, pela escola. Então, quando ele vai pedir por outras pessoas, ele vai fazer a intercessão, tá? Pode ser pelo grupo da igreja, pelos colegas da escola bíblica dominical. Incentive a estarem orando por isso também. E finalizando com agradecimento. Agradecimento a Deus por poder falar com ele, pelo amor que Deus tem derramado sobre eles, por tudo que Deus tem dado. Então, finaliza aí com agradecimento e tudo isso em nome de Jesus. Anotou aí? Vai fazer esse passo a passo? Deixa aqui nos comentários se você vai fazer, se você gostou dessa sugestão. Feito o momento da oração, então vamos para o momento da chamada, do registro da frequência dos seus alunos. É importante que você sempre esteja atento aos alunos que estão faltosos para fazer uma intervenção. Uma visita, uma ligação, um cartaz. É imprescindível que você entre em contato com essas crianças que estão faltosas para que eles possam retornar a frequentar a escola bíblica dominical. Não espere o tempo passar não, viu, professor? Vá atrás desses alunos já na primeira ausência, para não dar espaço para que o inimigo possa tirá-las da sua escola bíblica dominical. Pois bem, para a chamada de hoje, quero recomendar que você oriente aos alunos, ao invés de responderem presente, eles vão estar respondendo: eu não desisto, Senhor. Vai ficar bacana, não é mesmo? Eu não desisto, Senhor. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar falando: ajuda, Senhor. Vai ser uma bênção. Deixa aqui nos comentários se você tem aderido a essa modalidade de chamada. Muitos têm aderido e têm gostado. E aí eu quero ouvir a sua opinião também, deixa aqui nos comentários. Logo depois do momento da chamada, vem o momento da oferta. Você não pode esquecer que deve ser um momento de reflexão, sempre agradecendo a Deus por tudo. A oferta é um momento de reconhecimento de que Deus tem nos dado todas as coisas. Você pode utilizar itens diferentes. Vou deixar aqui como sugestão essa semana a latinha aqui da oferta. Você pode estar confeccionando e utilizando para poder criar esse modelo mais lúdico, mais visual para estar colhendo as ofertas com seus alunos. Logo após o momento da oferta, você pode iniciar a apresentação do tema. E como o tema de hoje é Papai do Céu salvou Pedro da prisão, você vai levar para a sala de aula alguma corrente. Você pode levar para a sala de aula também o desenho de uma prisão, levar uma imagem que descreva isso. E aí você vai iniciar perguntando para os alunos: por que é que uma pessoa é presa? Vocês já ouviram falar de alguém que foi preso? Vocês já viram um animalzinho preso? Será que quem está preso fica feliz ou fica triste? É bom estar preso? Vocês já ficaram presos sem querer dentro do banheiro, dentro do quarto? Qual foi a sensação de vocês? Então faça esse tipo de pergunta. Logo em seguida você pode fazer referência aí agora à história que vai ser estudada de hoje de Pedro, perguntando: vocês conhecem alguma história da Bíblia que fala de um homem que foi preso? E aí eles vão falar. Possa ser que eles citem até outros personagens, inclusive o próprio Jesus Cristo. Mas aí você vai puxar, tá, para a história de Pedro. E aí, dessa forma, você vai citar o tema a ser estudado na aula de hoje.
Logo em seguida, faça aí a leitura base para que eles vejam que a história que é contada hoje, a história que vai ser ensinada hoje, é uma história que está na Bíblia Sagrada. Para que eles tenham o hábito de manusear a Bíblia e para que eles possam ver também como é que essa história está registrada na Bíblia Sagrada. Leia para eles com cuidado, leia com uma boa pontuação, de uma forma lenta, porque são crianças ainda em idade que não sabem muitas vezes escrever e nem ler, tá? A maioria deles não sabem ler ou escrever. Então você precisa ler aí com muito cuidado para que eles possam entender o que está sendo lido. Inclusive, trazendo aí uma linguagem mais facilitada. Porque dependendo da versão da Bíblia que você esteja utilizando, nem sempre as palavras são todas comuns, ainda são conhecidas do vocabulário das crianças. Então você precisa trazer uma tradução mais simplificada para essas crianças. Seguido da leitura base, vamos para a leitura do Memorizando, que você também deve fazer primeiro na Bíblia Sagrada. E aí você pode apresentar um cartaz, como esse aqui, ó, que Maísa vai deixar aqui na edição. Então você pode elaborar um cartaz como esse, com fotos de crianças, de pessoas orando, de preferência de joelho, porque esse é o nosso hábito em reverência ao Senhor Jesus. E você pode estar fazendo a leitura aí do versículo do Memorizando juntamente com seus alunos. O versículo do Memorizando de hoje está no livro de Salmos 145, versículo 18. Vai dizer assim: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Pergunte para as crianças: vocês sabem pedir? Quando é que vocês pedem ao papai e à mamãe alguma coisa? Vocês gostam de pedir ou não gostam de pedir? Quando vocês pedem com sinceridade? O que é pedir com sinceridade? Tem como não pedir com sinceridade? Então, faça esse tipo de reflexão. Os seus alunos, eles precisam ser levados a refletir, a pensar. É claro que não é para todas essas perguntas que eles vão ter respostas, mas isso vai instigar os seus alunos a pensarem. Inclusive, vai ter alguns que já vai conseguir aí fazer uma resposta bem lógica. Logo após você apresentar o cartaz com Memorizando, fazer a leitura com os alunos, e aí você pode fazer a leitura com o tom de voz alto, baixo, repetir por algumas vezes. Você pode estar fazendo reflexão aos alunos sobre a história de hoje, que existia uma igreja de joelhos pedindo ao Senhor Jesus por Pedro. Pergunte para eles se eles já observaram que quando vai começar o culto, os adultos chegam lá na nave da igreja e eles ajoelham e oram. Eles estão ali falando com Deus, pedindo a Deus pelas pessoas, por elas mesmas, e são todos em oração. Então a igreja estava em oração por Pedro. Como a igreja local aí se ajoelha e fica em oração. Como eles são ensinados a, antes de iniciar principalmente os trabalhos na igreja, a se ajoelharem e a orar e falar com o Papai do Céu. Depois você pode fazer aquela brincadeira do telefone sem fio, onde você fala o versículo para a primeira criança e uma vai falando para a outra até ver como sai no final da fila. É claro que vai sair diferente, ainda mais que se trata de crianças do jardim de infância, eles não vão gravar o versículo, mas você vai fazer a reflexão com eles, que quando nós falamos com as pessoas aquilo que que nós devemos falar com o Papai do Céu, as coisas saem de uma forma diferente. Nós só podemos contar os nossos segredos, falar das nossas coisas importantes com o Papai do Céu, que é quem vai resolver os nossos problemas. Então, nada de sair contando os problemas para as pessoas sem antes ter falado, ter comentado, ter pedido a Deus, a Papai do Céu. Primeiro, nós precisamos contar para Papai do Céu, falar com o Papai do Céu. E depois, se tiver alguém de confiança, aí a gente pode falar também, se for de confiança. E para o momento de louvor de hoje, nós temos como sugestão aqui, Eu Preciso Orar, de Aline Nascimento, Ao Orarmos, de 3 palavrinhas, e A Chave da Oração, de Radicais Kids. São louvores aí para você fazer um momento de adoração com seus alunos. Após o momento,
do louvor, vamos para o momento da dinâmica. É claro que hoje tem dinâmica, é dinâmica que fala sobre oração. Vamos ver aí como é que seus alunos vão se sair com essa dinâmica. Mas antes de eu te falar essa dinâmica, deixa eu te perguntar. Você quer esse plano de aula com todos esses subsídios já aí no seu celular para você só imprimir e levar para a sala de aula? Se você quer, você precisa então se tornar membro VIP do nosso canal. Assista esse vídeo e entenda melhor quais são os benefícios. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. É maravilhoso, é uma bênção. Você precisa vir fazer parte do nosso grupo de WhatsApp com os membros VIPs do nosso canal. Se você tem interesse, entra aqui no nosso grupo de informações. O link está aqui na descrição do vídeo. Quando eu falo na descrição do vídeo, é onde tem o título do vídeo logo aqui embaixo da nossa imagem. Você vai apertar aí no nomezinho mais, você vai ver os linkzinhos geralmente de azul e você vai apertar e vai ser direcionado para o WhatsApp. E lá nós vamos ter o maior prazer em atender você. Então não perde tempo não, vem se tornar membro VIP do nosso canal e receber todo esse suporte. Então a nossa dinâmica de hoje é mostrando para os alunos sobre a intercessão, sobre pedir por outras pessoas. Você vai distribuir para eles papel e caneta, ou canetinhas coloridas, se você tiver, e vai pedir que eles ou escrevam ou desenhem. Eles podem também desenhar e escrever ao mesmo tempo. Vai ficar aí a seu critério, de acordo com as habilidades dos seus alunos. Eles vão então desenhar ou escrever algo que eles estão querendo muito, precisando muito de Deus no momento. Alguma coisa que eles gostariam de pedir para Deus. Eles vão desenhar ou vão escrever aí na folha que você deu para eles. Não vai colocar o nome, não vai se identificar, tá? Logo em seguida, você vai pedir que todos dobrem e coloque dentro de uma cestinha ou de uma caixinha. Em seguida, você vai embaralhar todos e depois vai voltar distribuindo entre os alunos. Eles terão que identificar de quem foi aquele desenho ou de quem foi aquele pedido. E eles vão precisar identificar qual é aquele pedido, qual é aquele desenho. E juntos vocês vão fazer uma oração apresentando aqueles pedidos, aqueles desenhos ao Senhor Jesus. Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Logo em seguida, reflita com eles que nós precisamos tomar para nós as causas, os pedidos das outras pessoas. Nós não podemos pedir só por nós mesmos. Nós precisamos também pedir por outras pessoas. E aí, na história de hoje, nós vamos falar sobre uma igreja, sobre pessoas que estavam orando por Pedro, pedindo que Deus pudesse livrar Pedro da prisão. Será que as nossas crianças, os nossos jardins de infância, estão orando pelos coleguinhas, estão orando pela família, estão orando pela igreja local? Vamos ensinar essas crianças a orar por outras pessoas. E para fazer a contação da história de hoje, você pode estar utilizando aí uma cesta, tá? Dessas de quadradinhos. Pode ser uma cesta até dessa de piquenique. Vou deixar o modelo aqui em anexo. Ou você pode confeccionar aí com um palito de churrasco, tá? Uma prisão, uma caixa aí bem que se assemelhe a uma prisão. Então, se inspire aqui nesse modelinho. Mas é importante que você leve para eles poderem contextualizar, para eles poderem entender daquilo que você está falando. Você pode também estar levando rolinhos de papel para representar as personagens. Pode levar aí um rolinho para representar Pedro, 2 para os soldados, 1 para o anjo, tá? Para Rode e outros para simbolizar aí, para representar os discípulos. Você pode estar utilizando também lápis de cor,
pregador de roupa, aquilo que você achar por bem. Inclusive, você pode estar distribuindo esses itens para que cada criança segure um desses personagens e te ajude na contação. Isso é importantíssimo, porque faz com que eles prestem atenção e se sintam úteis, se sintam parte da história. Então, não deixe de envolver os seus alunos nessa contação. Comece contando a história falando sobre Pedro. E aí você já direciona um aluno que vai segurar aí o rolinho, o bonequinho, o personagem Pedro, tá? E no que você vai contando a história, você vai citando o nome dos personagens e vai entregando aí o personagem para que um deles segure e possa estar representando aquele personagem. Não esqueça da sua entonação de voz. Você precisa mudar o tom de voz, precisa orientar que eles também possam mudar o tom de voz, repetir algumas falas, para que eles se sintam parte da sua contação. Isso aí é o que vai fazer diferença. Você não precisa se preocupar em levar um visual extraordinário, um visual daqueles mega, super, hiper elaborados. Não precisa se preocupar com isso. Se preocupe em ter segurança para contar a história e envolver as crianças nessa contação. Isso aí é o que é mais importante, porque é a palavra, é a história, é o que você vai ensinar que vai ficar no coração dessas crianças. Não é o desenho, não é pelo desenho ser magnífico, não é porque o seu visual é lindíssimo, bem feito, comprado com custo altíssimo. Não é isso que vai fazer a diferença. É a sua forma de contar a história, de envolver os alunos nessa contação. Então, tenha muita atenção. Comece perguntando para eles se eles sabem quem foi Pedro. Ouça atentamente, sempre olhando nos olhos dos seus alunos, especialmente daqueles que estão se expressando. Logo em seguida, fale para eles que Pedro, ele era um amigo de Jesus, ele andava com Jesus. Mas depois que Jesus foi para o céu, voltou para o céu, ele continuou aqui na terra e continuou falando de Jesus para as pessoas, continuou contando sobre Jesus para as pessoas. Mas aí tinha muita gente que não gostava dele. O rei da época, as autoridades da época, as pessoas que mandavam nas cidades naquela época, não gostavam porque ele estava falando de Jesus. E as pessoas não queriam que fosse espalhada a história de Jesus, para que as outras pessoas que ainda não conheciam não ficassem conhecendo sobre Jesus. Então, aquele povo mau decidiu prender Pedro. Prender e tinha o objetivo de matar Pedro. Imagine só que perigoso. Então, Pedro foi preso. Nesse momento, você pode pegar o personagem Pedro e colocar preso aí dentro da sua cadeia, tá? Dentro da cela que você projetou. Então, eles prenderam Pedro e Pedro ficou lá, preocupado. Pedro ficou lá orando, falando com Deus, tentando pensar em uma ideia para sair daquela cadeia. Imagine só, quem está preso quer o quê? Quer sair. Quem é que gosta de ficar preso? Olha o que nós refletimos lá atrás no nosso Memorizando. Ninguém gosta de ficar preso. Quando nós ficamos presos em um quarto, em um banheiro, ficamos presos em um lugar, a gente fica assim, ó, querendo sair, porque não é bom estar preso. Não é bom estar preso. Principalmente no caso de Pedro, que estava preso inocente. Pedro não tinha feito nada errado para estar ali preso. Aproveite para falar com as crianças que Pedro ficou por muito tempo ali, ó, esperto, porque a qualquer momento ele poderia ser morto. Mas chegou um certo dia que Pedro, ele adormeceu. Porém, tinha os amigos de Pedro, a igreja de Pedro. E aí você apresenta o restante aí dos bonequinhos para simbolizar a igreja. A igreja estava orando, pedindo a Deus, Deus, liberta Pedro, salva Pedro, guarda Pedro. E aí você pode pedir que eles possam repetir com você. Vamos orar aqui, vamos pedir a Deus por Pedro. Solta Pedro, Jesus, liberta Pedro.
pede para eles irem repetindo e faz referência de que era isso que a igreja fazia. E é isso que nós precisamos fazer quando nós vemos que tem alguém que está em uma situação de perigo, de necessidade. Nós precisamos fazer como a igreja fez com Pedro, pedir a Deus. Deus, ajuda nosso coleguinha. Vocês têm algum coleguinha aqui que vocês imaginam que está precisando de uma ajuda, que está doente, que está triste, que está desobedecendo, que está em alguma situação de perigo? Vamos então pedir por ele? E aí vê o nome desse coleguinha e começa a fazer ali o pedido. Deus, ajuda fulano, ajuda Lucas, ajuda Maria, ajuda aquele aluno que não veio hoje para EBD. Aproveite e faça aí esse momento com eles. Então, enquanto Pedro estava dormindo, os soldados estavam bem acordados, bem espertos, vigiando Pedro para que Pedro não pudesse fugir. Porém, a igreja, os amigos de Pedro, estavam lá orando por ele na casa de um amigo chamado Marcos. E aí, o que aconteceu? O que é que acontece quando nós oramos e falamos com Deus? Quando nós oramos e pedimos algo para Deus, pergunte a eles, espere a resposta deles. É isso mesmo, crianças. Deus ouve as nossas orações e entra com providência. Então, nós precisamos confiar em Deus, falar com Deus aquilo que nós precisamos, independente do que seja, em todos os momentos. Nós precisamos contar a Deus o que nós estamos precisando. Precisamos levar a Deus isso em oração. E Deus, ele vai ouvir. Lembra do nosso versículo do Memorizando? Deus, ele ouve aqueles que pedem com sinceridade. Deus ajuda. Então, Deus envia o socorro quando nós estamos em situação de perigo, quando nós estamos precisando de algo, de livramento, Deus envia socorro. Foi isso que Deus fez com Pedro. Deus aí agora envia um anjo até lá na prisão. Lembre-se sempre de estar mostrando aí a sua prisão, mostrando Pedro. Conduza o anjo até lá na prisão. E aí você fala com eles, Deus enviou o anjo lá na prisão. E o anjo libertou Pedro, abriu o cadeado, soltou as cadeias que estavam ali prendendo Pedro e disse, venha comigo. E aí você coloca o anjo para sair da prisão, com Pedro seguindo. E eles seguiram até um certo lugar que era seguro. De lá o anjo desapareceu e Pedro foi para a casa de Marcos, onde a igreja estava orando. Quando ele chega lá, ele bateu na porta. Uma menina chamada Rode foi ver quem era que estava batendo. Quando chegou lá, que perguntou quem era, e Pedro falou que era ele, ela ficou extremamente surpresa. E imagine só, alguém que você não espera chegar na porta da sua casa e bater. Alguém que você deseja muito que chegue na sua casa, alguém importante para você. Se o seu avô, sua avó mora longe e chega na sua casa de surpresa, como é que você fica? Vamos aí fazer então uma cara de surpresa? Isso, foi assim que ela ficou muito surpresa. E aí ela nem conseguiu abrir a porta, ela foi correndo contar para o restante das pessoas da igreja, dos amigos, que Pedro estava lá fora. E todo mundo ficou surpreso, todo mundo ficou feliz, porque perceberam que Deus estava ouvindo as orações deles e que Deus tinha libertado Pedro. Então eles vão correndo, abrem a porta e colocam Pedro para dentro de casa e vão todos agradecer a Deus pelo socorro que Deus enviou, livrando Pedro da prisão. Que coisa maravilhosa! Reflita com eles como é importante a gente pedir socorro a Deus, orar a Deus, falar com Deus, entregar a Deus aquilo que nós precisamos. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos, crianças. Vocês têm algum pedido especial hoje para fazer para Deus? Tem algo que vocês ainda querem falar para Deus? No final, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos entregar a Deus esse pedido. Pode ser por vocês, pode ser por alguém. E Deus vai enviar socorro. Deus vai enviar a resposta, assim como Deus enviou a resposta para aquela igreja que orava por Pedro. Assim como Deus livrou Pedro da prisão, Deus ele pode fazer qualquer coisa que nós precisamos, que nós estivermos pedindo a Deus, ele pode fazer. Lembre de mencionar
que Pedro chegou e contou para eles tudo que tinha acontecido na prisão, que o anjo apareceu, que o anjo livrou ele e que ele chegou até lá porque Deus guardou. Aproveite para perguntar para eles o que será que aconteceu quando os guardas perceberam que Pedro não estava mais na prisão. Como será que o rei Herodes ficou? O governante, o rei que mandou prender Pedro. Ele ficou muito furioso, ficou furioso demais com os guardas, porque achou que foram os guardas que não tinham guardado bem, não tinham vigiado bem Pedro. Mas ele mal sabia que tinha sido Deus que tinha dado o livramento. Que coisa maravilhosa. Então o povo ficou muito feliz com o testemunho de Pedro, porém logo em seguida Pedro teve que sair de lá e ir para outro lugar, ficar em outro lugar para que esse rei malvado, esse rei ruim, Herodes, não pudesse encontrá-lo mais e querer prender e matar mais uma vez. Então, essa foi a história de hoje. Reflita com seus alunos sobre ela. Não esqueça de ir contando por partes e sempre interagindo com seus alunos. Eu tenho certeza que vai ficar gravada aí no coração deles e ao final da aula, os seus alunos vão estar alcançando os objetivos propostos para essa aula, que é aprender a confiar em Deus em todos os momentos e também entender que Deus, Ele sempre envia socorro para aqueles que oram, que pedem a Ele a sua ajuda. E para concluir, você pode levar a atividade que está recomendada na fixação do ensino. Leve para a sala de aula uma caixa com um cadeado. Se você não conseguir a caixa, você pode levar apenas o cadeado ou cadeado em uma corrente, mas leve o cadeado com 3 chaves. Dessas 3 chaves, apenas uma deverá servir para abrir o cadeado, mas eu vou deixar aqui o modelinho anexo, tá? E aí, em cada uma dessas chaves, você vai pregar uma palavra. Nenhuma você vai pregar a palavra oração, que essa daí vai conseguir abrir o cadeado, e nas outras 2 que não vai conseguir abrir o cadeado, que não serve para aquele cadeado, você vai colocar desânimo e desobediência. E aí você dá para os alunos e pede para eles tentarem abrir o cadeado. Eles vão tentar com a chave da desobediência, não vai conseguir. Vai tentar com a chave do desânimo, não vai conseguir. Mas quando eles tentarem abrir o cadeado com a chave da oração, aí sim eles vão conseguir. E você fala para eles, olha, o cadeado não era algo difícil de abrir? Sem chave é impossível abrir o cadeado, não tem como abrir o cadeado. Mas quando nós usamos a chave certa, nós conseguimos abrir qualquer porta, nós conseguimos resolver qualquer problema. E qual foi a chave certa? A oração. A chave certa para nós resolvermos as nossas situações é orando, pedindo ao Papai do Céu, porque Ele sim tem poder para resolver todas as coisas, para abrir qualquer prisão, qualquer cadeado, qualquer dificuldade. Através da oração, o nosso Deus, Ele vai resolver para nós. E dessa forma você conclui a sua aula, não esquecendo de fazer atividade, especialmente a atividade da revista, que é muito bem elaborada. Então, se você não tiver para todos os alunos, faça uma cópia, faça uma xerox, mas permita que todos possam fazer. Dessa forma, eles vão fixar ainda mais o conteúdo estudado na aula de hoje. Finalize com uma oração apresentando a Deus os pedidos dos seus alunos. Também pedindo que Deus possa dar uma semana abençoada, que Deus possa guardar a família dos seus alunos, guardar a sua vida e permitir que vocês estejam aí para ministrar mais uma aula na próxima semana. E eu quero louvar a Deus por sua vida, te agradecer por estar aqui mais uma semana e te fazer um convite, esteja conosco aqui na semana que vem, em nome de Jesus. Muito obrigada, paz do Senhor Jesus, boa aula, boa semana e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final.
E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.